Três vozes se encontram numa sala escura, onde o silêncio pesa como uma pedra sobre o peito. O desejo, em esse fogo que queima a alma, é o único idioma ali falado. Por que, afinal, buscamos aquilo que nos destrói? Por que dançamos com fantasmas que sabem nos ferir? O que você chama de o desejo pelo que nos faz mal ou é, na verdade, a pulsão de morte disfarçada de atração? É um chamado paradoxal do inconsciente, onde o humano não apenas busca a sobrevivência, mas também o retorno ao silêncio absoluto, a dissolução do eu. O superego, tirano silencioso, reprime nossos impulsos mais primitivos, e é justamente essa repressão que os torna duplamente sedutores. Desejamos o mal porque ele é, na verdade, a tentativa inconsciente de pôr fim ao conflito interno, de morrer para o sofrimento psíquico. O vício emocional, a repetição compulsiva, são os sintomas dessa guerra interna. É o trauma que, não sendo integrado, cria um circuito vicioso onde o sofrimento se torna familiar, quase um lar. Você está tocando na ferida do real que não se pode simbolizar, Freud. Desejamos o que nos destrói porque o desejo, em sua essência, é falta, um vazio que nunca se preenche. E essa falta é estruturada pela linguagem, pelaquilo que nos foi dado para representar o mundo, mas que ao mesmo tempo nos aliena de nós mesmos. O desejo é sempre o desejo do outro, mas do outro que não pode nos satisfazer. Queremos o que nos faz mal porque esse objeto é o sintoma de uma linguagem que nos enganou, de uma identidade que nunca foi nossa. O vício emocional é o signo do sujeito tentando reencontrar um elo perdido, uma presença que nunca existiu. Repetimos o que nos fere porque nessa repetição residem nossas tentativas, fracassadas, de nomear o impossível. Vocês falam do desejo como pulsão e linguagem, mas eu vejo essa dor de dentro para fora, nos corpos que carregam feridas invisíveis. Desejamos o que nos faz mal porque fomos abandonados, não apenas por outros, mas por nós mesmos. O vício emocional, o apego doentio, são tentativas desesperadas de preencher um vazio profundo, nascido do trauma infantil e da ausência de amor genuíno. É um padrão repetido porque nosso sistema nervoso aprendeu a sobreviver naquele ciclo tóxico, confundindo dor com companhia. Ninguém escolhe o sofrimento consciente, mas ele é um caminho automático quando não há outra opção conhecida para sentir conexão. Essa pulsão de morte que Freud fala é, para mim, o grito de um organismo que desistiu de lutar contra a própria ferida, porque o mundo exterior nunca lhe deu um porto seguro. O mais perturbador é que há prazer no sofrimento. Um prazer obscuro, inconsciente, mas real. O masoquismo não é um desvio, se é parte do nosso funcionamento psíquico. O eu sofre, sim, mas o inconsciente goza. Repetimos padrões dolorosos porque, de alguma forma, eles nos asseguram uma identidade. A vítima tem um lugar no mundo. O traído tem uma narrativa. O que se sabota se protege da angústia do sucesso, que é muito mais ameaçador do que parece. Ser feliz exige renunciar ao conhecido. E o conhecido, por mais destrutivo que seja, nos é confortável. O sujeito se organiza em torno de uma falta. E essa falta funda sua existência. Não é à toa que ansiamos pelo impossível, o amor ideal, o reconhecimento absoluto, a fusão com o objeto perdido. Mas tudo isso é miragem. Desejar é manter-se separado. E justamente por isso, nos ligamos à dor, ela se torna uma forma de presença. Sofrer é, paradoxalmente, uma maneira de afirmar que eu existo. Eu sinto. Porque o gozo, esse prazer que excede o prazer, muitas vezes vem carregado de dor. Amamos aquilo que nos falta. E odiamos aquilo que nos revela. Mas será que a dor é mesmo escolha? Ou é o reflexo de um corpo emocional que nunca foi validado? Eu vejo isso nos olhos de quem se automutila emocionalmente com relacionamentos tóxicos, com autocríticas implacáveis, com a rejeição constante da própria vulnerabilidade. A dor, nesses casos, não é prazer. É memória. É uma marca registrada na alma, que diz, eu sou isso. O que Freud chama de prazer inconsciente, e Lacan chama de gozo, eu vejo como uma ausência de alternativas. Repetimos o trauma não porque queremos, mas porque não sabemos viver fora dele. E até que haja compaixão, o ciclo se mantém. Autossabotagem é um nome moderno para aquilo que sempre existiu, o retorno do recalcado. O sujeito se aproxima da realização, e o inconsciente, temeroso da mudança, segue armadilhas. O fracasso protege. Protege do desconhecido. Protege do vazio. Protege do enfrentamento com a verdade. Muitos dizem que querem amor, mas quando ele aparece, fogem. Não porque o rejeitam, mas porque não sabem como recebê-lo. Há algo dentro de nós que teme aquilo que pedimos. E esse algo, eu chamei de inconsciente. O problema é que o desejo nunca é claro. Desejamos é desejar. E na autossabotagem, há uma fidelidade à fantasia. O sujeito diz querer ser livre, mas se agarra ao cárcere que o estrutura. Ele diz querer se curar, mas o sintoma lhe serve de identidade. O trauma vira discurso. O sofrimento vira lugar. E abandonar esse lugar seria como dissolver o eu.
Há um gozo na repetição, mesmo que ela leve à queda. Porque cair é conhecido. E o desconhecido é insuportável para o sujeito que ainda não sabe onde habita sua verdade. Toda autossabotagem é um grito por proteção. A criança ferida ainda vive ali dentro, tentando se antecipar ao abandono. Se eu destruir tudo, pelo menos fui eu quem decidiu. Se eu afasto quem me ama, ao menos não serei surpreendido pela rejeição. A mente cria narrativas, mas é o corpo que carrega a memória da dor. E enquanto não reconhecermos a criança que se esconde por trás do adulto que falha, vamos repetir. E repetir. Até que alguém, ou algo, nos mostre que é possível viver sem medo do amor. Não há cura sem o reconhecimento do desejo sombrio. Somos habitados por impulsos que não se domesticam com moral ou força de vontade. O trabalho é mergulhar. Descer até o porão da alma, onde o ego não comanda, e onde a dor pulsa como um tambor ancestral. O que nos fere também nos revela. O que nos falta, nos constitui. E talvez, no fim das contas, a resposta não seja eliminar o desejo pelo que nos destrói, mas saber escutá-lo. Escutar o que ele tenta dizer. Porque o sintoma fala. E quem o ignora, adoece. A cura começa quando você para de se julgar por desejar o que te faz mal. E começa a se perguntar, de onde vem esse desejo? O que está por trás dele? Qual é a ferida que ele tenta anestesiar? É ali, nesse ponto exato de honestidade, que a transformação acontece. Não antes. Você não está quebrado por desejar o que te machuca. Você está tentando sobreviver com as ferramentas que conhece. Mas talvez exista uma outra forma. Um outro caminho. Talvez, o desejo que hoje te destrói, um dia tenha sido a única forma que sua alma encontrou de se manter viva.